O livro de Lamentações é um livro único no Antigo Testamento que contém 5 poemas de um autor anônimo, que sobreviveu e agora está refletindo sobre o cerco da Babilônia sobre Jerusalém, e a destruição e o exílio que veio após isso. Lembre-se da história no livro de 2 Reis, capítulo 24 e 25. A queda de Jerusalém e o exílio foram a catástrofe mais horrenda na história de Israel até esse ponto. Então lembre-se, Deus havia prometido a Abraão essa terra. Ele havia dado vitória a Davi para fazer de Jerusalém a capital de Israel, e de Davi veio a linhagem real dos reis. Você tinha a presença de Deus no templo, e era lá que os sacerdotes mantinham os rituais de adoração de Israel. E após 500 anos de toda essa história, no verão de 587 a.C., a cidade caiu para a Babilônia. Foi tudo dizimado e perdido. Então, o livro das Lamentações é um memorial para a dor e a confusão dos israelitas após essa destruição. Agora, os poemas de lamento encontrados aqui não são únicos na Bíblia. Existem vários deles no livro de Salmos, e esses poemas bíblicos de lamento fazem um monte de coisas. Eles são uma forma de protesto. Eles são uma forma de chamar a atenção de todos, incluindo de Deus, para as coisas terríveis que acontecem nesse mundo que não deveriam ser toleradas. São uma maneira de processar as emoções. Então, nesses poemas, o povo de Deus desabafa sua raiva e desânimo sobre a ruína causada pelo pecado e egoísmo das pessoas. E esses poemas são um lugar para dar voz à confusão. Sofrer nos faz indagar perguntas sobre o caráter de Deus e suas promessas. E nada disso é desprezado na Bíblia, é exatamente o oposto. Esses poemas de lamento dão uma dignidade sagrada para o sofrimento humano. E então, essas palavras humanas de luto direcionadas a Deus se tornam a palavra de Deus para o seu povo. A arquitetura desses 5 poemas é bem intencional, é parte da mensagem do livro. Então, os capítulos de 1 a 4 são chamados de acrósticos, o que significa poemas do alfabeto. Cada poema alfabético começa com uma letra do alfabeto hebraico, que é composto com 22 letras, e essa estrutura linear e estruturada é bem contrastada com a desordem, e a dor e o luto confuso que é explorado nesses poemas. É como se o sofrimento de Israel fosse explorado de A a Z, e está tentando expressar algo que é inexpressável. Os capítulos 1 e 2 possuem um verso para cada letra, dando a eles uma arquitetura bem similar, mas os temas são bem diferentes. O capítulo 1 foca no luto e na vergonha de uma figura chamada de Senhora Sião. O poeta personifica a cidade de Jerusalém como uma viúva, também chamada de filha de Sião. Ela se sente só, ela está enlutada pelos seus amados, devastada, ninguém vem confortá-la. É uma metáfora muito poderosa. E então a Senhora Sião fala, ela clama ao Senhor para que note o seu destino. E através dessa imagem, o poeta está mostrando que a destruição da cidade trouxe um nível de trauma psicológico nos israelitas que só pode ser expressado como uma experiência de um funeral e a morte de um ente querido. O capítulo 2 foca na queda de Jerusalém, e como foi uma consequência do pecado de Israel, e foi trazido pela ira de Deus, que é uma palavra-chave neste poema. Agora, é importante se lembrar que, na Bíblia, a ira de Deus não é uma raiva espontânea e volátil. Os poetas bíblicos e os profetas usam essas palavras para falar da justiça de Deus. Israel havia entrado em uma aliança com Deus, e por séculos eles estavam violando-a, através da adoração a outros deuses, perpetuando a injustiça, oprimindo os pobres. E então sim, Deus é tardio em se irar, mas eventualmente ele se ira contra a maldade humana, e ele irá trazer sua ira justa na forma de um julgamento. E no caso de Jerusalém, isso envolve permitir que a Babilônia venha e conquiste a cidade. Esse poema está reconhecendo que a ira de Deus é justificada, mas isso não impede o poeta de lamentar e pedir a Deus que mostre compaixão mais uma vez. O capítulo 3 quebra esse padrão arquétipo ao ter 3 versos por letra, então é o maior poema do livro. E a voz é de um homem solitário, falando através de seu sofrimento e luto, como um representante do povo. O que é interessante é que esse capítulo é cheio de linguagem retirada de outras partes do Antigo Testamento, dos lamentos de Jó e de outros importantes salmos de lamento, e até mesmo do poema do servo sofredor de Isaías. O poeta vê sua dificuldade como uma forma de justiça de Deus, como mostra no capítulo 2, mas paradoxalmente é isso que dá esperança ao profeta, e o leva a oferecer as únicas palavras de esperança de todo o livro. Por causa da fidelidade do Senhor para com a aliança, nós não perecemos, suas misericórdias nunca falham, elas são novas toda manhã, quão grande é a sua fidelidade, ó Deus. Então eu digo a mim mesmo, o Senhor é a minha herança, então eu colocarei minhas esperanças nele. 3, 22 a 24. Então o poeta pensa, se Deus é consistente o suficiente para trazer sua injustiça para toda a maldade humana, então ele também será consistente com sua promessa da aliança, e não deixará o mal ter a palavra final. E então para este poeta o julgamento de Deus é a sementeira para a esperança futura.
O capítulo 4 retoma para a mesma estrutura do alfabeto dos capítulos 1 e 2, e é uma representação vívida e perturbante dos 2 anos de cerco em Jerusalém, um contraste de como as coisas eram na Jerusalém do passado e quão terrível elas se tornaram no cerco. As crianças costumavam rir e brincar nas ruas, mas agora elas mendigam por comida. Os ricos costumavam comer abundantemente, mas agora eles comem qualquer coisa que acharem pelo chão. E os líderes reais costumavam ser cheios de esplendor, mas agora eles estão famintos, sujos e irreconhecíveis. E o rei ungido da linhagem de Davi havia sido capturado e levado embora. Então, o poder dos poemas vem do choque destes contrastes em explorar a profundidade do sofrimento que Israel trouxe a si mesmo. Agora, o poema final é único, pois ele quebra o padrão arquétipo, é do mesmo tamanho dos outros poemas alfabéticos, mas sem a ordem do alfabeto. É como se o poeta não pudesse mais se controlar e seu luto explodiu de forma caótica. O poema é uma oração comum para a misericórdia de Deus. Israel implora a Deus que não se esqueça do sofrimento deles ou os abandone. E o poema oferece uma lista longa dos diferentes tipos de pessoas que estão devastadas pela queda da cidade. Eles pedem a Deus que não se esqueça dessas pessoas, e eles lamentam em nome dos outros, dando voz à dor deles. Sofrer em silêncio simplesmente não é uma virtude neste livro. O povo de Deus não é requisitado que neguem suas emoções, mas deem voz ao seu protesto para desabafar seu sentimento e colocar tudo diante de Deus. O livro termina como uma espécie de paradoxo. O poeta reconhece que Deus é o Rei eterno do mundo, mas também que as circunstâncias de Israel os faz pensar que Deus não está em lugar algum para ser encontrado. E então, as palavras finais do livro deixam essa tensão totalmente sem solução, e pergunta, a não ser que você tenha os rejeitado totalmente. E o livro termina. O poeta não oferece uma conclusão boa e agradável, bem parecido com as nossas próprias experiências com a dor e o sofrimento. A história da Bíblia não termina aqui, mas esse importante livro nos mostra como lamentar. A oração e o luto são parte crucial da jornada da fé do povo de Deus em um mundo quebrado. E é sobre isso que trata o livro de Lamentações.